Oi, hoje é resenha do conto Sem Saída, escrito por Marília Garcia, aqui da coletânea Partes de uma Casa e dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2023. Quando comecei a escrever esse texto, queria contar a história de uma mulher que passou anos nas ruínas de uma cozinha. A história da minha bisavó. No meio do caminho veio o confinamento e agora sou eu que estou presa numa cozinha. Acabei desistindo de fazer o texto. Seria uma história com muitas lacunas naquilo que parece o mais significativo, como ela viveu, o que pensava, o que aconteceu. Assim começa Sem Saída, escrito por Marília Garcia, que conta a história desta narradora que quer escrever uma história sobre a sua bisavó. Mas ela tem dificuldade porque exatamente é aquele tipo de parente meio que completamente desconhecido, você encasqueta às vezes, né, querer conhecer. Ah, fulano veio de onde? Como assim? É basicamente o que temos por aqui, né? Essa personagem, protagonista da história, encasquetou com isso, quer escrever a história de sua avó, ponto, acabou. E ela precisa fazer então uma certa pesquisa, só que ela tem um problema. Ela diz que está confinada, né? Dentro de um confinamento. Confinamento que ela se refere, claro, foi a pandemia que nós tivemos que passar, né? Ficar preso em casa, aquela coisa toda, né? E ela tem um confinamento só dela. Por qual motivo? Ela está grávida e uma gravidez de risco. Mas eu não vou dar outro detalhe dessa história, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Tá aí o tipo de conto que você, logo de cara, você percebe, caramba, isso aqui parece um monte de fragmentos. E na verdade é. Até a ideia inicial desta protagonista, que é contar a história de sua bisavó, como ela não tem uma coisa sólida para dar partida no seu texto, né? Aliás, ela não diz aqui se vai fazer prosa ou poesia. Na verdade, a autora, Marília Garcia, é uma poeta, tradutora também, né? Ou seja, ela ia fazer poemas sobre a bisavó, não sei também, né? Acho que prosa, enfim, não importa. O que vale? Como ela não tem uma base sólida, ou seja, o seu próprio pai, o seu avô, não contaram a respeito da bisavó em si, ela tem que partir para pesquisas. Então a história até se passa em dois momentos, confinada ali em São Paulo e também num período que ela passou em Portugal. Sim, a sua família é de ascendência portuguesa. E realmente ela faz aquela coisa bem típica, né, de quem procura suas origens, né? Ah, é imigrante, então vamos tentar descobrir em que cidade lá na Europa nasceu, no caso em Portugal, descobrir em qual navio, né, veio para o Brasil, aquelas coisitas básicas de sempre. Tudo isso tem aqui em algum ponto dessa história. E meio que fica por aí mesclando com a sua situação atual da gravidez de risco. É daquele tipo que a mulher não pode sair da cama, ela tem que ficar deitada o tempo todo, porque ela tem sangramento, ela pode perder o bebê a qualquer instante. Então, realmente, ela fica ali naquela coisa angustiante. Só que, falando em angústia, né, a história não passa exatamente esse conflito dela, a sua situação, do seu corpo ali fragilizado, né, o seu filho, a própria questão do filho, né, ela é uma mãe, uma futura mãe, né, não tem muito desdobramento a respeito disso. O personagem se questiona sobre sua ascendência, né, sua bisavó, mas a questão da família em si meio que passa meio batido, não tem muita importância ao próprio bebê que ela está ali gestando, correndo o risco de perdê-lo. Não tem lá muita conexão, é uma história assim meio vazia em muitos sentidos. E como ela é muito fragmentada, piora mais ainda as sensações da gente se conectar. Parece o jeitão fragmentado, talvez uma veia poética, mas eu acho que não, forçar a barra para falar a verdade. A história não tem aquele tchan, você não fica, caramba, coisa interessante, né? Boas sacadas da autora. Não, você não encontra nada disso por aqui. É realmente quase... A história está indo, você está caminhando junto, mas não está prestando muita atenção. Chega ao final de tudo e você fala, tá, ok, e daí? Para falar a verdade, não tem que fazer nem mistério, né? Eu sempre gosto de deixar uma parte reservada aos spoilers, tá? Bastante detalhe de como termina a narrativa, mas aqui eu nem preciso fazer mistério, porque não tem nada de, assim, uau, que coisa legal que acontece ali no final de tudo, mas realmente eu nem lembro, para falar a verdade, não faz
uma hora que eu li esse conto, eu não sei como ele termina. Caramba, é verdade. Ah, esse texto também, uma coisa curiosa a se dizer a respeito dele, ele se vale de muitas referências. Logo de cara, antes de começar o texto, né, tem um apontamento aqui de um poema do Augusto de Campos. Isso, do Augusto de Campos. Deixa eu até ler para vocês. Não posso voltar atrás, nunca sair do lugar. Não posso ir mais adiante, curvas enganam o olhar. A estrada é muito comprida, levei toda a minha vida, ou o caminho é sem saída. O texto do Sem Saída também, né? Mesmo nome do texto da Marília Garcia. Então ela faz várias referências, por exemplo, ao texto aqui, mas isso é uma epígrafe, claro, do conto dela. Depois ela faz uma citação àquela fita de Möbius, sabe aquela fita infinita que você sempre está do lado dentro e do lado de fora ao mesmo tempo? Ela faz, claro, uma comparação com o seu estado de estar confinada dentro de um confinamento. Ela está confinada ali na cama. Mas aí você pensa, tá, é a conexão com a avó, por que ela cisma na avó? É o que eu digo, as coisas não estão conectadas por aqui, você não consegue perceber que quando as partes vão se juntando, algo maior está crescendo. Em nenhum momento eu tive esta sensação durante a leitura. Realmente, como eu comentei, é uma coisa que a história está acontecendo, você está caminhando ao lado, beleza, tudo bem, beleza. Você está na tua, você está até viajando na maionese, talvez. Não há nada de interessante. Existem fotos aqui também do navio que a avó veio, a bisavó veio, né? Que é o SS Capitão Roca. Temos fotos aqui de um jornal. Assim, a avó veio para o Brasil na época da epidemia da gripe espanhola, 1918. Uma conexão também, né? Fazer um paralelo, né? Mas isso não acrescenta muita coisa, para falar a verdade. O tempo todo, a história é fria. Ela não... É até uma história de família, mas não passa nenhum calor. A procura da personagem não diz nada para quem está lendo. Não há motivo da gente se conectar com a história. Esse é o grande defeito, com certeza, desse texto da Marília Garcia. Mas dá para dizer que é um texto que tem problemas? Não. É apenas a história que não é interessante para quem está lendo. Claro, outras pessoas podem ler essa narrativa e talvez tenham se interessado em saber da sua ascendência e meio que se pegou naqueles mesmos problemas. Caramba, meu parente veio de onde? Ele veio de lá de Portugal, da Alemanha, da França. Fui atrás, eu fui pesquisar lá nos cartórios, aquela cidadezinha perdida lá no fim do mundo. Fiz a mesma coisa, acabei descobrindo qual foi o navio que eles vieram para o Brasil como imigrantes. A pessoa pode até realmente achar, caramba, curti, tem tudo a ver comigo. No meu caso, não. A minha família é genuinamente brasileira, naquilo que ela tem de bom. É completamente misturado, tão misturado que a gente nem sabe, para falar a verdade, né? Eu não sou do tipo pertencente a uma família que diz, não, meus parentes vieram da Europa, ascendência alemã, ascendência portuguesa, não tenho isso. Provavelmente de caboclinho e de índio é a minha família, né? Então é outro esquema, né? Enfim, não tem esse... É até um tipo de saudosismo, né? Mas não tenho também. Então eu não consigo me conectar nesses termos a esta narrativa aqui da Garcia. Pena, né? Como disse, pode ter leitores que achem a história mais interessante, mas o tempo todo eu... E aí? O que tem a dizer? Vindo de uma poetisa, não tem veia poética. Parece que tem, mas no fundo não tem. Quando você não pode se conectar nesses termos de você ter uma ascendência, que também você foi atrás, então você vê o texto friamente, de uma maneira não sentimental. Você está muito mais racional na leitura, então percebe que o texto ele é vazio de sentimentos. Ele não tem, talvez, o sentimento que possa existir aqui, ele é artificial. De novo, eu não sei dizer se, por exemplo, é uma história que, no fundo, é verdadeira, em alguns termos é autobiográfica, né? Pode ser que sim, pode ser que não, não dá para saber. Mas, enfim, né? É um texto fraquinho. E, portanto, para ele, para Sem Saída, de Marília Garcia, eu atribuo apenas a nota média, 2,5 asteriscos. Não é nem bom, não é nem ruim, é mais ou menos, apenas isso. Bom, vamos ver se o livro melhora a partir do quarto conto aqui dentro. Eu esqueci de dizer no começo, né? São 7 contos aqui presentes. Já chegamos ao terceiro e dá uma certa descendência. Começou muito bem lá no primeiro conto da Carol Ben-Simon, mas está caindo. Vamos ver se na semana que vem, então, na próxima segunda-feira, a gente confere a quarta história. Deixa eu dar uma olhada aqui no sumário. Esse vídeo está curtinho, a gente pode enrolar um pouco, né? Será Não Me Olhe, Não Diz Nada.
Ou melhor, Não Me Olha, Não Diz Nada, da Natália Borges Polesso. Vamos ver se vai ser interessante ou não. Mas, enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo do lado dicas das resenhas lá da edição 2022 do Contos do Meio-Dia. E tchau!